os trabalhos, os alunos, e eu vou ficar lhe auxiliando na exibição dos vídeos. Meu nome é Emanuela, só para me apresentar. Eu sou servidora da diretoria de pesquisa, vinculada à Propit, e vou ficar lhe auxiliando aqui na sala B. Ok, obrigada, Emanuela. Primeiramente, com grande felicidade, né, que ter essa oportunidade de participar da jornada acadêmica, por mais que tenha sido todos esses anos, está sendo difícil, né? Então, poder se juntar e compartilhar o conhecimento, né, aprender um pouco mais com vocês é muito interessante. O primeiro trabalho é orientado pelo professor Fábio Manuel França Lobato. O autor, o discente, é o discente Marlisson Jean Amaral Aleixo, e o título do plano de trabalho é Análise e Validação de Métodos de Mineração de Texto para avaliar e inferir a escolaridade em português brasileiro. Então, acredito que agora a Manuela vai passar o vídeo. Olá a todos, eu me chamo Marlisson Aleixo, sou bolsista orientado pelo professor Fábio Lobato, estudante da Universidade Federal do Oeste do Paraná. O título original desse plano de trabalho é Análise e Validação de Métodos de Mineração de Texto para avaliar e inferir a escolaridade em português brasileiro. Porém, precisou ser adaptado devido a algumas dificuldades encontradas durante o período da pandemia, mantendo o foco ainda no processamento de linguagem natural, mudando apenas o tema para análise de mídias sociais turísticas, com foco em hotelaria. Certo? A apresentação está organizada como mostra a seguinte agenda. Bom, o turismo, de maneira geral, tem uma participação significativa na economia do país e para a cidade de Santarém não é diferente. O turismo injetou cerca de 176 milhões na economia no ano de 2018. Isso traz um grande desenvolvimento econômico para a região, um desenvolvimento da renda local. Com isso, a gente tem a inserção de novas empresas e o crescimento de empresas que já estão atuando na área e na região. Como consequência disso, a gente tem a geração de novos empregos. Dessa forma, a gente percebe a importância do turismo para a cidade de Santarém e região. Com isso, os turistas procuram informações sobre destinos turísticos em plataformas de mídias sociais com foco em turismo, como o TripAdvisor, Yelp, Expedia, entre outras plataformas. Essas plataformas detêm informações de opiniões de outros turistas que já experienciaram determinado serviço, determinados destinos. E essas informações influenciam diretamente na tomada de decisão desses novos e possíveis turistas, fazendo decidir se vão adquirir determinado produto ou serviço, se vão, por exemplo, reservar um quarto em determinado hotel ou não. Certo? Então, o objetivo desse trabalho foi analisar de forma exploratória dados de hotéis da cidade de Santarém, a fim de extrair conhecimento e agregar valor às instituições públicas e empresas. Bom, para materiais e métodos, utilizamos o TripAdvisor como fonte de dados, como fonte de dados. Utilizamos a linguagem Python para fazer a coleta dessas informações, desses dados na plataforma, utilizando o Selenium e o Grifo SUP para auxiliar na coleta. Coletamos o nome do hotel, classificação geral do hotel, nome de usuários, comentários, data do comentário e entre outras características. Na próxima etapa, na etapa de pré-processamento, fizemos a limpeza dos dados, removendo inconsistências, fizemos remoções de stop words. Ainda nessa etapa, fizemos também a classificação de gênero de cada usuário, baseado no seu nome e, quando necessário, com a característica do perfil que fosse possível identificar seu gênero, classificando cada um em masculino, feminino ou desconhecido. Na próxima etapa, a etapa de análise, fizemos uma análise de sentimento utilizando o Polyglot, que usa um dicionário de léxico de palavras para fazer essa classificação, classificando cada comentário em positivo, negativo e neutro. Utilizamos o modelo alineado da Sklearn para fazer a modelagem de tópicos. E, por fim, obtemos os resultados. Certo? Fizemos uma análise exploratória dos dados, relacionada à quantidade de comentários por mês e por ano, onde percebemos que o gráfico à esquerda, que representa a quantidade de comentários por mês, que tem um aumento na quantidade de comentários a partir do mês de julho, cai em dezembro e aumenta novamente em janeiro.
né? Isso pode ser explicado devido ao período de festas regionais que ocorre, né, durante esses meses, por exemplo, o Sairé, que ocorre em setembro, e também o período de praia, né, o período de seca, né, onde as praias estão mais aparentes. O mês de janeiro pode ser explicado devido às festas de finais de ano, né, as famosas viradas de ano, onde os turistas passam geralmente em outras cidades, em outros destinos turísticos, certo? A quantidade de comentários por ano vem caindo desde 2017, né, e cai constantemente até o ano atual. Isso pode ser explicado devido ao surgimento de outras plataformas, como o Fogo e Turismo, né, onde se tem a migração de usuários, né, dessa plataforma para outras plataformas, diminuindo a utilização dessa plataforma em específico. Os anos 2020 e 2021 podem ser explicados devido ao período da pandemia, né, ocasionada pelo Covid-19, onde se tem a diminuição, né, do fluxo de viagem, né, do fluxo de turismo no país, certo? Em relação à análise de sentimentos, né, o gráfico à esquerda representa a quantidade de comentários classificados como positivo, neutro e negativo pelo Polyglot, onde nós temos que 80% dos comentários foram classificados como positivos. Nós podemos fazer uma correlação, né, dessa quantidade de comentários positivos classificados pelo Polyglot com a quantidade de comentários por nota de usuário, né, que é o gráfico à direita. Se considerarmos notas 4 e 5 com comentários positivos, né, nós vemos que um gráfico reafirma a informação do outro. Ou seja, o TripAdvisor ele tem tendência a ter comentários mais positivos, né? As pessoas, né, os usuários utilizam a plataforma para fazer comentários mais positivos. Fizemos também uma análise em relação à quantidade de comentários por gênero, porém percebemos que não havia diferenças significativas em relação a isso, o que contrasta muito com os trabalhos da literatura que fizeram esse tipo de análise, certo? Em relação à quantidade de tópicos, utilizamos 6 tópicos como parâmetros para 8 palavras, dos quais selecionamos os tópicos mais informativos e que faziam mais sentido. Então, selecionamos os 4 mais informativos, onde chamamos de café da manhã, localização, comunidades, atendimento e limpeza. Esses tópicos representam as principais temáticas dos comentários, o principal foco dos comentários dos turistas. Né? Qual o principal foco, por exemplo, dos comentários negativos ou dos comentários positivos? Né? Esses são as principais temáticas dos comentários, de maneira geral. Considerações finais, nós temos que essas informações, né, esses dados são potenciais insights para instituições de empresas, instituições públicas como a Secretaria de Turismo, para que elas possam promover políticas públicas para melhorar o serviço de turismo de maneira geral, e para as empresas para que elas possam promover a capacitação de seus funcionários e melhorar a satisfação do turista. Em relação à validade dos dados, percebemos durante o processo de limpeza dos dados que havia comentários que eram exatamente iguais, porém para usuários e datas diferentes, mas para o mesmo hotel. O que indica que pode haver utilização de bot na plataforma para melhorar a imagem de um determinado hotel. Então, para trabalhos futuros, pretendemos analisar mais plataformas para assim poder generalizar melhor a informação, verificar se faz sentido a diminuição na quantidade de comentários em determinados meses ou anos, estudar a qualidade, verificar a qualidade dos dados das plataformas, por exemplo, se existe relação, se tem coerência em, por exemplo, a nota final dada pelo usuário e o comentário, e melhorar a modelagem de tópicos, utilizando técnicas para identificar qual é a quantidade de tópicos ideal para aquele corpus em específico, certo? Os agradecimentos vão ao FOPA, ao Laboratório de Computação Aplicada LACA e ao CNPq por fomentar essa pesquisa. Obrigado. Bom, obrigado, Marlison. Né? Quero parabenizar o trabalho muito bacana mesmo. Eu vejo inúmeras aplicações, né, de vantagens para o setor, tanto para o lado das empresas, do setor público, mas principalmente no lado de quem é o usuário. Né? Então, esse trabalho dá para melhorar bastante. Eu vou citar algumas, acho que eu vou começar com algumas perguntas, aí eu passo para o professor Fábio, deixa mais tranquilo para vocês para responder, e depois, por último, eu abro as perguntas para o público. Tá? Só porque eu não quero esquecer algumas coisinhas aqui que eu vou ter na cabeça. Tá? Então, como eu falei, eu gostei muito do trabalho, da ideia, de forma geral. Né? Eu vi muitas
muitos recursos que podem ser agregados, né, a todo esse contexto, né, como pela ponta do usuário, né? Então, uma questão, né, que eu vi, que é que vocês mediram através da frequência, basicamente, de comentários, né? Não sei se pelo curto período, né, de ter que colocar as informações nos slides, ter pouco tempo, talvez não tenha colocado todas as informações do processo, né? Imagino que tenha sido isso. Mas eu acho interessante, né, se tivesse alguns dados sobrepostos, né? Vocês falaram sobre a questão, o Márcio falou sobre a questão do período de seca, essa parte de variáveis climáticas, acho que poderia ser correlacionado, fazer um gráfico um pouquinho mais completo, né, com variáveis socioeconômicas também, né? Mas sobre a questão de gênero, que eu vi que não foi apontado tanta diferença entre o gênero, vou colocar só o gênero feminino, né, o gênero masculino e o não definido, tá? Tem outros, você sabe, né, tem todas as questões de gênero. Falando como ponta do usuário, tem certas coisas que por ser mulher, eu tento achar em várias fontes diferentes de hotelaria, né, informações como se o local é seguro, como é que é a segurança para as mulheres, se o lugar é escuro, se for uma rua escura para voltar, isso tudo me preocupa. Se já teve alguma incidência, né, na região, isso me preocupa. Geralmente eu pesquiso bastante, e também por lugares que seja gay-friendly, né? Então, ver comentários, se tem algum... Acho que juntar com eu vi, acho que é o trabalho do Lucas, né, de comentários homofóbicos, né? Eu acho que seria, acho que, não sei se deve ser essa ideia, né? É bem interessante notar para a gente trazer para o usuário esse poder de tomada de decisão também, né? Eu quero ir para um lugar que eu me sinta bem acolhida, né? E outra questão era que pelos sites, né, eles não fazem as perguntas corretas, né? Eles tendem a gente, principalmente o TripAdvisor, ele tende a gente fazer realmente esses comentários positivos, né? Porque a gente vê que se a gente for fazer algum comentário, eu acho que ele não deixa a gente fazer anônimo, né? Isso me deixa um pouquinho... Às vezes eu quero falar e depois vai aparecer meu nome lá, eu fico meio assim, não faço, né? Então, acho que basicamente eram essas perguntas que eu queria colocar, né? E seria interessante saber as perguntas corretas, né? Tipo, agora, nesse contexto, também o trabalho poder contribuir com quais perguntas, né, essas plataformas poderiam fazer para realmente saber auxiliar o usuário, né? Aí, Márcio ou professor Fábio, aí abro a palavra. Obrigado, Flávia. Marlisson, a bola está contigo. Se possível, sintetizar melhor a pergunta, mais em relação a... Ficou uma pergunta bem longa, então se puder sintetizar para mim poder responder de forma mais objetiva, seria interessante. Certo. A primeira foi uma consideração, né? Uhum. Correlacionar diversas fontes de dados, né, com a base de dados que vocês estavam usando, coletaram, né? Uhum. Se não me engano, via Selenium. Isso foi um comentário. A segunda era a questão de vocês não terem enxergado a diferença tanta de gênero. Isso eu estou fazendo um gênero bem feminino e masculino. Não estou... E tem um desconhecido, se eu não me engano. Uhum. Entendi por que vocês não conseguiram enxergar isso. Aí veio a pergunta, né, na verdade, de uma possível contribuição, no caso, né, do trabalho de vocês. Se vocês pensam em direcionar perguntas, né, para essas plataformas, para realmente chegar às informações que o usuário quer mesmo, né, saber, porque eu sinto assim que todas as informações que estão na plataforma sempre são informações boas dos hotéis, né, mas tipo, informações que façam eu melhorar minha tomada de decisão para a ponta do usuário, não para a ponta dos hotéis. Pelo que eu percebi, vocês estão fazendo a ponta dos hotéis. Uhum. Né?
Acho que basicamente foram esses meus comentários, né? A primeira consideração em relação a outras plataformas ainda é um objetivo de continuação do trabalho, né? De analisar, ver outras plataformas, né? Existem outras plataformas que são diferentes do TripAdvisor, tipo, por exemplo, o Expedia, se eu não me engano, você pode fazer, por exemplo, a reserva do hotel na plataforma e tudo mais. E cada plataforma ela funciona de uma maneira diferente. Então, esse comentário é até válido, né? Então, é um dos objetivos. Em relação ao gênero, a gente realmente não conseguiu enxergar muitas diferenças significativas, né? Foi bem generalística, até em questão de quantidade de comentários, vocês têm que perceber lá no gráfico, né? Que foi feito de forma anual, a classificação de gênero, masculino e feminino desconhecido, então tiveram pouca diferença na quantidade de comentários. Em relação à análise, né? Em relação ao gênero, pode ser que seja em relação à plataforma, né, como eu disse, pode ser que nessa plataforma, em relação ao gênero, não se tenha tanta diferença, mas pode ser que outra plataforma haja diferença em relação ao gênero. Basicamente é isso. E em relação aos trabalhos, né, nós verificamos também que no TripAdvisor tem um trabalho relacionado também à parte de gastronomia também da cidade de Santarém, onde foi feita essa análise em relação ao gênero, e que também não obtiveram resultados significantes em relação ao gênero, a diferença. Geralmente são comentários mais generalistas, né, em relação à alimentação. É muito difícil encontrar em relação assim à parte de gênero. A gente encontra comentários em relação, por exemplo, à segurança do local, né? Eu já vi comentários sobre assaltos e tudo mais, mas em relação ao gênero, a gente não conseguiu achar muitas. Se eu puder complementar o Marlisson, desculpa interromper, Marlisson, mas para a gente direcionar um pouco, Flávia e demais, o gênero ele é inferido a partir do nome do usuário, e a gente não tem acesso ao perfil de cadastro, né? Então, por exemplo, Flávia, eu vou inferir que pelo IBGE, a gente consegue ter uma API, nomes, e a gente consegue inferir o gênero a partir disso. Mas em alguns casos, por exemplo, Fábio e Diane é um perfil de casal, ou então Naruto 73, a gente não tem como saber, sabe, qual é o gênero, por isso que dá o indefinido. Então, uma das demandas que a gente tem, que é uma demanda mercadológica de hotéis e do setor de turismo, qual é a diferença, qual é o perfil do nosso turista. Então, a nossa perspectiva, pela questão do projeto de ser de relacionamento de cliente com gestão de relacionamento com o cliente, ele é muito mais da perspectiva das empresas. Mas aí uma das coisas que a gente percebeu em algumas plataformas a gente tem discurso de ódio, e é ali que a gente pode auxiliar o usuário, sabe? Ou então detecção de informações falsas. A gente percebeu no TripAdvisor, por exemplo, que tem alguns comentários que são os mesmos comentários ou com pequenas similaridades para um mesmo hotel. Ou seja, dá uma inferência de uso de bot, tá? Então, isso também é uma pesquisa que é para aumentar a confiabilidade para o usuário, mas ainda embrionário aqui no nosso grupo, tá bom? Tudo bem, obrigada. Alguém externo gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, a gente pode passar para o próximo trabalho, né? Obrigado, Marlisson. Obrigado, Flávia. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que está participando aí. Emanuel? Oi, professora. Depois que apresentar a aluna e o título do trabalho, eu vou reproduzir o próximo vídeo, tá? Tá, ok. Então, o próximo trabalho também é orientado pelo professor Fábio Manuel França Lobato. O autor é o Fernando Almeida do Carmo, e o título é a extração de conhecimento da música brasileira por meio de métodos de análise de mídias sociais. Olá pessoal, eu me chamo Fernando Almeida, eu fui bolsista PIBIC durante o período de vigência de 2019 a 2020. Fui orientado pelo professor Fábio Lobato com o trabalho titulado Extração de Conhecimento da Música Brasileira por meio de métodos de análise de mídias sociais. E hoje vou estar apresentando a vocês o resultado desse trabalho, que eu fico muito feliz em dizer que foi indicado e está entre os melhores das áreas de ciências exatas e da Terra. E agora eu vou apresentar nessa pequena apresentação.
E para essa apresentação, vou utilizar a agenda composta por introdução, materiais e métodos, os resultados e as considerações finais. Bem, como já mencionei anteriormente, o nosso trabalho de início era sobre a extração de conhecimento de textos musicais. No entanto, devido a algumas restrições na aquisição dos dados, e também esse trabalho se deu início logo no início da pandemia do novo coronavírus, e nesse período também surgiu uma oportunidade de trabalhar em conjunto com o pesquisador Douglas Cirqueira, que é da Universidade da cidade de Dublin, da Irlanda. E, em conjunto, nós percebemos que o número de reclamações sobre produtos e serviços nas mídias sociais aumentou exponencialmente. Isso porque foi nesse período de mudança devido à pandemia do novo coronavírus, muitos clientes passaram a utilizar os serviços de redes sociais e mídias sociais para fazer reclamações sobre produtos e serviços de diversas marcas. E com isso também surgiu a dificuldade de varejistas em interagir com esses clientes e atender essas necessidades, dar o devido suporte a esse consumidor. Então, pensando nisso, nós optamos por mudar um tanto o enfoque do trabalho, mas que não ocasionaria uma mudança drástica, tendo em vista que ambos os trabalhos utilizariam as mesmas técnicas, que no caso foram técnicas de mineração de textos. Então, nós só mudamos um pouco o enfoque do trabalho, que passou de dados musicais para dados advindos de mídias sociais, mais especificamente dados de reclamações. Bem, então, a partir disso, nosso objetivo principal foi desenvolver explicações de método de análise de sentimentos que permitem a transparência e compreensão de dados. Isso é, nós utilizamos uma área da inteligência artificial chamada inteligência artificial explicável ou IA explicável, que trabalha com método de explicações que permitem transparência e compreensão dos dados. Isso porque não basta apenas dizer se um determinado comentário é de teor ofensivo, se é negativo ou positivo, mas o porquê desse comentário ser positivo e o porquê ser negativo. E isso os varejistas por si só não conseguem classificar, fazer essas análises, porque a grande quantidade de dados não permite fazer essas análises manualmente. Então, aí nós vimos uma oportunidade de dar esse suporte a esse varejista. E para isso nós utilizamos uma base de dados do Twitter. Foi em conjunto com 3.886 tweets sobre produtos eletrônicos, laptops, smartphones, entre outros. E para gerar as explicações, explicações para e transparência dos dados para o varejista, nós utilizamos o método Lime e o método SHAP, que são os mais utilizados em pesquisas e na literatura, e nós julgamos os mais atualizados também. E aqui nós temos uma imagem que ilustra os principais passos do projeto, do nosso trabalho, que foi desde a aquisição dos dados, nós passamos pela etapa de pré-processamento, nós fizemos a modelagem com os modelos de aprendizado de máquina, então nós passamos para as explicações, que foram a aplicação dos métodos, que geram, então, as explicações e as suas devidas classificações, se é positivo ou negativo. E então, chega a parte de validação, que é por conta do próprio varejista ou analista, que vai ver se essas explicações realmente condizem com a realidade. Então, esse próprio analista ou varejista vai fazer essa validação, se realmente a aplicação é viável ou não. Como resultados, nós temos aqui uma tabela que mostra todos os algoritmos utilizados nesse trabalho e suas respectivas pontuações. Nós optamos por utilizar a métrica de Affine Scores, com validação cruzada, por se adequar mais ao nosso caso, tendo em vista que essa métrica trabalha melhor com casos de falsos positivos e falsos negativos, que para dados de reclamações é de extrema importância tratar esses falsos positivos e falsos negativos. E como algoritmo, nós percebemos que a rede neural MLP teve uma performance melhor. Então, a partir daí, nós utilizamos essa rede neural para fazer as validações. Aqui nós temos o que seria uma amostra de uma reclamação de um cliente sobre um determinado produto. Nós temos duas figuras. Nós temos a figura A e a figura B. A figura A foi tirada com a ferramenta Lime, o método de explicação Lime, que é de característica de importância local. Isso é, ela pega esse tweet e classifica conforme o peso das palavras. Isso é, ela pega as palavras que mais importam na classificação desse tweet, que no caso
as palavras mais importantes estão de azul e as palavras menos importantes estão de laranja. Aqui, no caso, ela classificou como negativo. Então, o próprio analista ele pode, com essa explicação, validar se realmente condiz com a realidade. Ele pode olhar e dizer se realmente faz sentido essas palavras, se são de teor negativo ou de positivo. Então, ele mesmo pode fazer a validação. E a figura B é com a ferramenta SHAP. Ela é de importância global, isso ela pega também as palavras que compõem esse tweet, essa reclamação, mas também pega palavras-chave de outras reclamações que podem ter impacto também nessa mesma reclamação. E com isso, o varejista ele pode pensar em estratégias específicas e até mesmo priorizar o suporte do cliente, fazer essa padronização de reclamações e dar apenas uma resposta a esses clientes, com base nessas palavras-chave. Então, nós percebemos que esses métodos eles são bastante úteis para esse entendimento e compreensão desses dados. E para quem quiser se aprofundar mais nos nossos métodos de trabalho, nós temos uma aplicação de código aberto que foi desenvolvida e utilizada para extrair conhecimento desses dados e também de dados textuais, de dados musicais, que nós utilizamos como base essa aplicação. E como publicação técnico-científica, nós temos um artigo que foi publicado em um workshop internacional, para quem quiser também dar uma boa fundada e dar uma lida melhor sobre o nosso trabalho. Como trabalho de futuro, nós pretendemos fazer a expansão desse estudo para a língua portuguesa, tendo em vista que nós utilizamos apenas dados na língua inglesa. Então, nós pretendemos trazer isso para a língua portuguesa também. E também testar em outros domínios de aplicação, com outras bases de dados. Deixo aqui meus agradecimentos ao FOPA, ao FAPESPA, ao CNPq e ao Laboratório de Computação Aplicada, o LACA, pela parceria. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Fernando. Excelente trabalho, parabéns. Trabalho bem bacana mesmo. O trabalho é tão bacana que eu fiquei indo na tua explicação e foi bem interessante. Eu acho que eu queria saber um pouco mais, sobre a questão da importância desse analista, Como é que vocês conseguiram trabalhar nisso, essa parte de como definir até onde o analista ia, ou o que é que ele poderia, ou quais indicadores ele iria, sei lá, ajudar na tomada de decisão de vocês ou avaliar o modelo? Bem, então, de início, a nossa proposta era exatamente essa, trazer mais para a realidade mesmo e buscar realmente a varejista de lojas físicas mesmo, mas como era o início da pandemia, nós optamos por trabalhar com o que nós chamamos de usuários simulados, que é pegar a base de dados que nós trabalharíamos e com isso fazer essas várias validações, separar os dados em vários trechos de dados e ir acrescentando dados novos a essa base de dados para gerar, ter um modelo mais afiado possível. Sim, entendi. Então era... Flávia, se me permite, esse projeto, tem um pessoal da Alemanha e um pessoal também que está na Irlanda. E aí, o que a gente pegou? Pessoas que estavam trabalhando nesse setor ou que trabalhavam junto a essas empresas para verificar os resultados, Então, isso foi conduzido pelo Douglas. E o que a gente pôde perceber é que esse módulo auxilia no melhor entendimento dos problemas e das reclamações ou dos reviews que estão acontecendo. Porque de nada adianta só classificar em positivo ou negativo e depois verificar, fazer uma análise específica, porque a gente nem sempre tem tudo muito bem separado. Então, no mesmo review, a gente tem aspectos positivos e negativos. Então, ter esse módulo de explicação auxilia também, principalmente para essa categoria que a gente chama de indefinido, o que está no borderline. A gente não consegue determinar se aquele review é plenamente positivo ou negativo, ou seja, porque ele tem
ou é pouco informativo, são coisas, legal, ou tipo, uma coisa assim muito, muito curta, né? Ou então são contraditórios, sabe? Ele elogia de um lado e critica do outro. E tendo esse módulo de explicação, fica mais fácil de você desvendar esse black box que atualmente são esses sistemas. Ah, sim, bacana, entendi. Eu tinha, pela explicação, pensei que fosse isso que tu falou mesmo, fosse uma pessoa que fosse ajudasse vocês a avaliar também o modelo. O passo que a gente usa é a metodologia Delphi, né? A gente está, na verdade, adequando agora que a gente já tem um sistema mais bem definido. Ele funciona assim, a gente envia o resultado para os analistas, esses analistas eles vão dizer se está bom, se não está, o que precisa melhorar, e depois tem-se uma fase de discussão entre esses analistas. Às vezes voltam, a gente refaz o trabalho e volta para eles. A ideia é que esses 3 analistas cheguem a um consenso. Quando eles chegam num consenso, a gente tem um modelo bem parametrizado. Então, ele é uma abordagem quanti-quali, né? Então, a gente tem essa parte qualitativa que, para a gente, de análise de mídias sociais, é muito importante. Entendi. Parabéns pelo trabalho de vocês, bem interessante mesmo. Alguém externo, né? Alguém da plateia, gostaria de fazer alguma pergunta? Fernando? Só uma, tia. Qual semestre e qual curso o Fernando faz? Eu estou no 5º semestre agora e eu faço o curso de Ciência da Computação. Cara, que legal, parabéns. Parabéns Obrigado, mesmo, obrigado. alto nível, né? Na verdade, Então, Flávia, ele teoricamente ele está no 3º semestre, ele conta do 5º porque ele fez 2 semestres de formação básica indígena. Então, ele é um aluno indígena que está no PIBIC CNPq conosco, e ele, o que é mais gratificante para mim é que o irmão dele foi meu orientado de TCC, foi prêmio PIBIC e agora está fazendo mestrado comigo. Então, eles estão mandando a família para mim, eu sou muito, muito feliz porque eles são muito bons. Parabéns. Que legal, cara. Não, isso só deixa o trabalho cada vez mais especial, né? Meu Deus, é muito bacana. Parabéns, Fernando, parabéns, Fábio, por estar conduzindo esse trabalho tão bonito, né? Fiquei muito empolgada com o trabalho de vocês. Obrigado, Flávio. Parabéns. Obrigado, professor. Eu vou passar para o próximo trabalho, né? Também é orientado pelo professor Fábio Manuel França Lobato. O autor é o Lucas Dalindo Freitas Rodrigues, né? Ainda não apresentou. O título é Detectando o Discurso de Ódio um foco em racismo, homofobia e sexismo. Olá, eu me chamo Lucas Rodrigues e hoje irei apresentar a vocês o plano de trabalho intitulado Detectando o Discurso de Ódio, um foco em racismo, homofobia e sexismo. Este plano foi desenvolvido por mim, Lucas Rodrigues, sobre a orientação do professor Fábio Lobato. Bem, a apresentação irá passar por 4 principais tópicos, começando pela introdução e avançando para a metodologia, resultados e, por fim, as considerações finais. Hoje, com a vasta utilização da internet e de suas tecnologias sociais, nós temos uma grande utilização das mídias sociais de forma geral pelos seus usuários. Essas mídias sociais são utilizadas para compartilhamento de conteúdo de forma geral, como textos, fotos, vídeos, dentre outros tipos. E esses, por sua vez, são conhecidos como o conteúdo gerado pelo usuário. Porém, em detrimento de todas essas vantagens das mídias sociais de forma geral, usuários mal intencionados fazem proveito dessa grande capacidade de disseminação de informação da internet e também da velocidade em que essa informação se propaga para o compartilhamento de discurso de ódio, onde este acaba atingindo uma pessoa ou então um grupo de pessoas baseados em características específicas. E como consequências, pode atingir não só a vítima, mas também as suas pessoas mais próximas, como seus familiares. Um exemplo a ser citado é o caso do jovem que sofreu ataques homofóbicos na rede social TikTok e, em consequência disso, ele acabou cometendo suicídio.
Com isso, o objetivo deste plano de trabalho é desenvolver uma ferramenta automática para a detecção e classificação de discurso de ódio, com um foco especial para a subcategorização de discursos racistas, sexistas e homofóbicos. A metodologia ela vai perpassar por 4 principais itens, começando pela coleta de dados, que foi feito no portal de notícias G1, por ter uma maior abrangência aqui no Brasil e também por estar mais bem colocado em quantidade de acessos no ranqueamento Alexa. Para essa coleta de dados, ela foi utilizada a tabela dividida em 3 grupos chaves, são os grupos alvos, o grupo homofobia, racismo e sexismo. Logo após essa coleta de dados, foi feito o pré-processamento destes para preparar para a etapa de execução de análises, que, por sua vez, foi baseada em análises que são derivadas do processamento de linguagem natural. E, por fim, é feita a validação dos resultados com o grupo de pesquisa. Como resultados, nós temos um total de notícias coletadas de mais de 3.500 e um total de comentários superior a 96 mil, chegando quase a 97 mil comentários, o que é uma grande quantidade de dados. E o grupo de palavras-chave predominante, no geral, foi a palavra-chave homofobia, onde nesse gráfico aqui apresentado nós temos que a grande parte das palavras que estão aqui com maior quantidade de comentários acumulados, elas estão associadas ao grupo-chave homofobia, como a palavra homofóbico, homofobia, LGBT, transfobia e homossexual. Quanto à detecção de discurso de ódio, foram utilizados 4 algoritmos: a regressão logística, as redes neurais convolucionais, as redes neurais recorrentes e a memória de curto e longo prazo. A classificação desses algoritmos foi baseada numa classificação binária com 2 classes, as classes nenhum e a classe de discurso de ódio e ofensivo. Como resultados, nós temos que a grande maioria dos comentários coletados acabou se enquadrando na classe nenhum. Porém, é possível perceber que uma quantidade significativa de dados acabaram ficando detectados como discurso de ódio ou ofensivo. Isso mostra que mesmo com uma grande quantidade de dados, ainda assim é possível detectar discurso de ódio dentro desses comentários e acaba validando a manifestação deles em mídias sociais de forma geral. Bem, como conclusões, foi possível identificar a presença do discurso de ódio nos comentários coletados na plataforma G1 e, além disso, esses dados eles acabam gerando um potencial de desenvolvimento para uma ferramenta que vai ser capaz de detectar e mitigar a disseminação do discurso de ódio online. Além disso, a população brasileira ela, ainda em sua maioria, é vinculada aos preceitos sociais históricos e preconceituosos, o que acaba, como consequência, gerando maiores índices de ódio nas mídias sociais. Como publicações técnico-científicas resultantes deste plano, nós temos um total de 3 publicações técnico-científicas, sendo elas 2 artigos, um deles publicado no Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional de 2019 e o outro no Computer on the Beach de 2020. E a terceira publicação técnico-científica é uma base de dados publicada na plataforma Zenodo. Nós agradecemos a Laboratório de Computação Aplicada da UFOMBA, a Propit e a CNPq pela disponibilidade da bolsa para o desenvolvimento deste plano de trabalho. Eu agradeço muito pelo tempo e pela atenção de todos. Parabéns, Fernando, pelo trabalho. Trabalho bem bacana, bem interessante, né? Eu até fiquei procurando aqui onde que eu me inscrevia no canal, porque tinha... Olha, agora que estou vendo todo o aparato de ferramentas aí, onde que eu escrevi aqui, apertando o sininho. Questão de blogueiro agora, nessa época, ele já está preparado para isso, né? Então, eu senti muita segurança, né, quando... Basicamente tudo que eu estava falando, senti bastante segurança, né? É um youtuber mesmo, né? Formado em youtuber. Então, eu queria fazer uma pergunta mais sobre se a tua coleta de dados, porque eu comecei, eu estava dando uma olhada nos vídeos e tal, nos resumos de vocês, eu comecei pelo teu, né, por essa parte do discurso de ódio, achei muito interessante. Aí eu estava com dúvida sobre a coleta de dados, né? Como é que ela foi... Eu sei que ela foi feita de forma automatizada, mas
sei lá, tu utilizou, acho que tu deve ter utilizado Selenium, não sei qual foi a ferramenta que tu utilizou. Eu vi que foram várias amostras, né? Sim. Primeiramente, bom dia. E sobre a parte da coleta de dados, a gente utilizou a linguagem Python também, que nem os trabalhos anteriores dos meus colegas. E nesse caso foi utilizada uma combinação do ScrappyPy, que é uma das bibliotecas utilizadas para coleta de dados, em conjunto com o Selenium para fazer esse processamento todo, de forma automatizada. Certo. Eu não sei, eu acho que eu não vi nos outros trabalhos, porque eu vejo que todos estão bem alinhados, né? Todos os planos de trabalho estão bem alinhados. Vocês estão utilizando algum tipo de banco de dados, não relacional, para guardar essas informações? Para depois fazer outro tipo de processamento em cima? Não. Atualmente não estamos utilizando banco de dados, nem seja ele relacional ou não relacional, como o MongoDB, por exemplo. Nós estamos salvando em arquivo mesmo, em nuvem. Normalmente a gente utiliza arquivo do tipo CSV. Sim. Flávia, como são poucos dados e são poucos atributos, na verdade, acabam sendo 4 ou 5 colunas, a data da criação, o link, o nome do usuário e o conteúdo. Também tem o número de interações, né, o número de likes e dislikes. Complexidade não carece de usar um NoSQL da vida. Mas, numa outra parte, a gente tem um projeto que analisamos o 8 de março, né? Então, o Dia Internacional das Mulheres. E a gente está pegando, sei lá, cada vez 30, 40 gigas. E a gente pega também isso de forma distribuída. São vários servidores que ficam coletando. Aí, nesses casos, até para facilitar a etapa de fusão e de posterior atualização dos dados, a gente usa banco. Aí a gente usa o MongoDB. Mas nesses projetos menores de IC, a gente não chega a usar isso, que é para deixar um pouco mais simples e focarmos nas análises mesmo. Assim, eu entendi. Porque, por ver, né, os trabalhos quase alinhados, né? Eu imaginei que vocês, alguma hora, vocês fossem tentar correlacionar tudo, né? Que eu vejo que cada um dá para conversar, né? Que os planos de trabalho, eles começam bem, né? Por isso que eu imaginei ter um banco, ter um caboclo lá que ia trabalhar e fazer uma mitigação, né, de uma forma mais geral. Mas eu compreendo, né? Se você vê sempre, não tem que ter tanta complexidade mesmo, né? Obrigado, Fernando. Obrigado, Fábio. Não sei se você quer colocar algum outro comentário. Lucas? Só uma correção, é Lucas. Fernando? Eu fiquei com Fernando na minha cabeça, porque a minha irmã não era o anterior. Era o anterior. Não, nesse trabalho não, mas depois, porque o Lucas vai ter que apresentar agora um segundo trabalho, porque ele é o nosso bolsista de repetição, que eu brinco, né? Ele já é o 3º ano dele no nosso grupo, né, Lucas? 4º ano. 4º ano, é o 4º ano dele. Então, ele desde o segundo semestre, salvo engano, ele já entrou na bolsa e está aí caminhando conosco e sempre evoluindo, como demonstram as produções técnico-científicas dele. Obrigado. Obrigada. Então, vamos lá. Agora, novamente, com o trabalho do Lucas, né? Lucas Darlindo Freitas Rodrigues, e orientador também, o professor Fábio. Agora, o título: Desenvolvimento e Avaliação de um Sistema de Anotação e Classificação de Sentimentos em Dados Gerados pelos Usuários. Olá, eu me chamo Lucas Rodrigues e hoje irei apresentar a vocês um plano de trabalho intitulado Desenvolvimento e Avaliação de um Sistema de Anotação e Classificação de Sentimentos em Dados Gerados pelos Usuários. Este plano foi desenvolvido por mim, Lucas Rodrigues, sob a orientação do professor Fábio Lobato. A apresentação irá passar por 4 principais itens, começando pela introdução e avançando para a metodologia, resultados e, por fim, as considerações finais. Bem, o discurso de ódio ele é definido como uma linguagem que procura atacar ou diminuir uma pessoa ou um grupo de pessoas baseadas em suas características específicas. E ele pode se subdividir em diversas classes. Por exemplo,
ataques que são homofóbicos, racistas, xenofóbicos, intolerância religiosa, dentre outros. E, com isso, a tarefa de coleta e anotação de dados para combater essa disseminação de discurso de ódio online, ela faz-se importante por conta que essas bases de dados, elas acabam fomentando a criação de novas ferramentas melhoradas que buscam diminuir a disseminação desse discurso de ódio nas mídias sociais. Este plano de trabalho, como consequência, ele é uma continuação do plano de trabalho anterior, desenvolvido também por mim, intitulado Detectando o Discurso de Ódio, com foco em racismo, homofobia e sexismo. Com isso, é importante desenvolver uma base de dados em português brasileiro, pois hoje na literatura há uma grande lacuna na publicação de trabalhos em português brasileiro, e a maioria deles acaba sendo publicado no idioma e com destaque direto para o idioma inglês, que acaba tornando menos efetivos para os demais idiomas, a exemplo do português. E os algoritmos para testes e para os experimentos, ele naturalmente vai ser baseado em algoritmos já validados pela literatura, como os baseados em algoritmos de aprendizado de máquina e aprendizagem profunda. Com isso, o objetivo desse plano de trabalho é desenvolver um sistema de anotação de dados para efetuar a classificação do conteúdo gerado pelo usuário em busca do discurso de ódio online. A metodologia ela vai passar por 5 principais itens, começando pelo treinamento prévio dos algoritmos a serem testados com bases de dados já anotadas para testes. Logo depois, nós temos a coleta de dados, feita na plataforma Twitch, indo então para o pré-processamento, para então esses dados estarem preparados para a etapa de classificação experimental dessa base. E, por fim, é feita a validação desses resultados com o grupo de pesquisa. Os dados coletados, eles totalizaram um total próximo a 986 mil comentários coletados dos 10 streamers mais vistos da plataforma Twitch, que tinham como objetivo a categoria do jogo League of Legends. O idioma base, o idioma principal dessa base é o inglês, e essa origem dos dados acaba vindo da Twitch.tv. Bem, neste gráfico aqui apresentado, nós temos alguns dos streamers, como o Cenob, Sneaky, o Long Tyler, o Lightroom, o Yasu. Alguns desses streamers, eles já foram advertidos pela Twitch ou até mesmo punidos na plataforma por terem disseminado o discurso de ódio em suas transmissões ao vivo. E o gráfico mostra que alguns deles têm uma grande quantidade de comentários acumulados, o que mostra aqui, o que acaba demonstrando que esses usuários, mesmo tendo essa disseminação e até sendo punidos, eles ainda assim continuam disseminando esse discurso na plataforma como se eles não seguissem as guidelines na plataforma. Já na etapa de detecção de discurso de ódio, nós testamos 3 algoritmos: as redes neurais convolucionais, as redes neurais recorrentes e a memória de curto e longo prazo. A classificação ela foi binária e com as classes nenhum e discurso de ódio ofensivo. Bem, os resultados aqui mostram que a grande maioria dos comentários acabou sendo categorizada como nenhum, porém, na CNN em específico, foi possível detectar uma quantidade visível de discurso de ódio ofensivo dentro dessa grande quantidade de dados. Isso mostra que mesmo com essa vasta quantidade, ainda assim é possível detectar discurso de ódio. E acaba mostrando que mesmo numa mídia social com uma grande quantidade de usuários ativos simultaneamente, como em transmissões ao vivo, na Twitch, ainda assim é possível encontrar discurso de ódio de forma geral nas mídias sociais. Algumas observações adicionais sobre as análises também foram a presença de termos sexistas, homofóbicos ou xenofóbicos, por exemplo, e o melhor desempenho experimental foi para as redes gerais convolucionais. Porém, é importante destacar que esse desempenho de classificação ele não está baseado em uma base de dados treinada que está anotada. Então, podem haver a presença de falsos positivos nesses resultados. E nos comentários aqui apresentados, nós temos a CNN classificando todos os comentários aqui da tabela como discurso de ódio, que é a classe 1, e alguns deles, de fato, estão mostrando termos que são discurso de ódio, como a Dutch, retard, entre outros termos aqui apresentados. Bem,
Além disso, a base de dados utilizada ela está publicada na plataforma Zenodo, que é uma plataforma de Open Science, para auxiliar e que outros também, que outros pesquisadores possam utilizá-la para o desenvolvimento de classificadores ou até mesmo de novas pesquisas dentro do tópico. E além disso, também foi feito o sistema de anotação de dados, que ele mostra as classes a serem selecionadas, o comentário e algumas informações adicionais sobre esse comentário, como quantidade de likes, quantidade de dislikes, a notícia que esse comentário está associado e a palavra-chave que está associada a este comentário. Como conclusões, nós temos que foi possível, de fato, detectar a presença do discurso de ódio nos comentários coletados da plataforma analisada. E, além disso, essa base de dados ela vai servir como um fomento para a produção de novas ferramentas de detecção de discurso de ódio que podem ser implementadas em situações reais, em plataformas reais. Além disso, há uma manifestação de subclasses nos comentários analisados, como homofobia ou sexismo, por exemplo. Além disso, o padrão de manifestação desses comentários no idioma inglês, ele também acaba sendo característico e pode ocorrer nos demais idiomas, a exemplo do português brasileiro. Como algumas produções técnico-científicas deste plano, nós temos um total de 2 artigos publicados durante a vigência dessa bolsa. Um artigo publicado no Computer on the Beach, 2021, e o outro no Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining, de 2021. Ambos estão indexados pelo Qualys da CAPES, respectivamente com o Qualys V4 e Qualys V5. Além disso, temos também um sistema de anotação de dados que será utilizado posteriormente para a rotulação dos comentários coletados. Nós agradecemos ao Laboratório de Computação Aplicada da FOBA, a Propit e a CNPq pela disponibilidade da Bolsa para o desenvolvimento desta pesquisa. Eu agradeço muito pelo tempo e pela atenção de todos. Obrigado, Lucas. Parabéns novamente pelo trabalho, né? Eu gostaria de fazer, acho que eu anotei 2 perguntas. Tá. A primeira é sobre a classificação, né? Se tu falou que comparou com métodos da literatura, se saiu se tu comparou com algum tipo de pesquisa, sei lá, algum trabalho de literatura exclusivo, né, da literatura, para saber se está batendo pelo menos um pouco a porcentagem das palavras que estão relacionadas ao discurso de ódio, né, com que já estão prevendo. Né? Tu conseguiu fazer, mais ou menos, o que vocês fizeram, essa parte, para ver se está batendo pelo menos a proporção? Ou não existe nenhum estudo nesse sentido? Que já deu resultado? Na realidade, essa parte de verificação com as bases de literatura, falta realizar essa parte, porém, o que foi feito de fato foi a implementação dos frameworks utilizados nesses artigos disponíveis em literatura para a gente tentar fazer esses testes experimentais em cima da nossa base que ainda não está anotada. Então, por isso que foi até citada a probabilidade de terem falsos positivos dentre esses resultados dos classificadores testados. É até natural, né? Eu acho que quando vocês forem passar para analisar, assim como tem no inglês, quando vocês forem passar para analisar os discursos de ódio em português, vocês já sabem que tem o pessoal inventa vários termos diferentes para fazer esse xingamento na web, e muitos desses tem essa ambiguidade, né, que é até feita de forma intencional, né? Eu acredito que, não sei se acontece a mesma coisa no inglês, acredito que sim, mas o brasileiro tem essa questão, às vezes, sei lá, o simples fato de surgir um novo cantor de funk, sei lá, um novo cantor de funk X, né? E ele é associado a tal prática, sei lá, de racismo, por exemplo. A pessoa pode usar o nome desse cantor para começar a xingar outras pessoas, a promover esses discursos. Então, quando chegar nessa parte do português, acredito que seja um pouquinho mais delicado, né? Não sei o que seja. Né? E o que eu perguntei logo de primeira foi saber a proporção, né,
só para ver realmente na literatura, curiosidade minha saber, né? Tipo, uma taxa de 5%, né? Se é uma pesquisa, uma taxa de 5% dos comentários é exclusivo feito como comentário de ódio, né? É por isso que eu queria ver mais ou menos essa proporção. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário? Se eu puder, Flávia, só te responder algumas coisas. Em relação ao brasileiro, a gente tinha essa hipótese que eles faziam muitos subterfúgios, mas, na verdade, o subterfúgio que ele usa, em particular na plataforma G1, é pegar a palavra mesmo, que é ofensiva, e colocar espaço, colocar ponto, ou então, por exemplo, trocar o E pelo 3, o I por 1. Então, nosso trabalho ele tem o potencial de detectar isso de uma forma mais genérica e ajudar, né, numa construção de um filtro mais robusto. Aí esse trabalho, sim, ele tem uma perspectiva muito mais para o usuário, né? Então, para proteger os usuários, os leitores desses comentários. Em relação à validação, que foi até uma pergunta que eu tinha feito no trabalho do Marlisson, a gente submeteu recentemente no Comitê de Ética, porque até mesmo a anotação desses dados, a gente precisa de pessoas que estão naqueles grupos minoritários, né? Então, uma das coisas que a gente viu, por que surgiu isso? A gente foi fazer anotar esses dados de uma forma de teste, para aquele projeto do 8 de março, né, do Dia Internacional das Mulheres, se era ofensivo de alguma forma. E a gente viu discrepância entre alguns anotadores. E quando a gente foi ver, era diferença de gênero. Um anotador homem, ele não conseguia identificar aquilo porque não era ele o sujeito que sofria aquele ataque, né? Então, a gente percebeu e viu na literatura que se você quer trabalhar com discurso de ódio, se é racismo, você precisa de ter pessoas que sofrem o racismo, etarismo, pessoas mais velhas. Então, só que quando você expõe essas pessoas a esses comentários, imagina 1000 comentários, isso pode tocar na pessoa, né? Então, a gente está construindo, junto com o próprio NUPSI aqui da UFOPA, um apoio psicossocial para que essas pessoas consigam contribuir, mas que não afete o bem-estar delas. Eu acho que isso vai ser uma contribuição muito grande ao que o Lucas vai trabalhar nesse plano de trabalho desse ano, para que a gente tenha, primeiro, um conjunto de dados que ainda a gente não conseguiu encontrar na literatura para o português brasileiro com esse enfoque, então um conjunto robusto e um classificador mesmo, um sistema de detecção, que aí o meu sonho é quando esses meninos forem para uma pós-graduação, se chegarem aí, pegar, por exemplo, colocar o módulo de explicação que foi apresentado pelo Fernando, sabe? Então, testar em outras plataformas, não só de notícia, como o Marlisson, então fazer eles conversarem mais. Assim, entendi. Agora com essa nova... Agora a gente tem a tendência de expor mais, né? Eu tenho propriedade para falar, por ser mulher, negra e LGBT. Então, eu sou numa interseção bem pequenininha, assim. Então, agora está tendo todo esse movimento de expor, né? Então, até hashtags agora que estão... O pessoal, por vídeo, uma galera, assim, vê um monte de gente falando sobre a mesma coisa, o que dá uma sensação de segurança para a pessoa falar sobre o assunto. Aí, talvez, aí vocês consigam muitas informações, né, pelo próprio... Esqueci, pelo próprio coletivos, eu acho, pelos próprios coletivos. Até se vocês forem procurar pessoas que podem ajudar vocês a classificar, né, a analisar, eu sugiro procurar os coletivos da universidade mesmo. Sim. Porque os coletivos, eles trabalham nessa direção, então, meio que é mais tranquilo, né, do que pegar uma pessoa que ainda não apanhou bastante, mas não se sente seguro para falar sobre o assunto. Então, foi agora essas 2 horinhas que eu passei com vocês, foi bem enriquecedor, né? Quero parabenizar novamente pelo trabalho, né, dos alunos e também pelo teu trabalho, Fábio, com eles, né? E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento e passo a palavra aqui para
o grupo, para a Emanuele, eu acho. Obrigado, Flávio. Muito obrigado pela dica dos coletivos, viu? Obrigado pela excelente condução. Um bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia a todos novamente. Toda a equipe da diretoria de pesquisa e da Propit agradecem a colaboração da professora Flávia Pessoa Monteiro, que colaborou na mediação dos trabalhos essa manhã, mas vai permanecer conosco ainda na última apresentação, só que dessa vez como professora orientadora do último trabalho que vai ser exibido. E nesse momento eu apresento a todos o professor mediador dessa última apresentação, que será o professor Raimundo Augusto Rodrigues Júnior, que já está presente na sala, e pode ficar à vontade para iniciar a mediação. Meu nome é Emanuela Silva de Oliveira, eu sou servidora da diretoria de pesquisa e vou lhe auxiliar na exibição dos vídeos, quer dizer, do vídeo, né? No caso vai ser só um. Bom dia, Emanuela, bom dia a todos. Parabéns a todos que já se apresentaram, aos orientadores aí, aos orientandos. Então, estou aparecendo aqui só no finzinho. Boa tarde. Bom dia, Fábio. Estou aparecendo no finzinho mesmo aqui, só para encerrar essa manhã. E o título do trabalho, que vai ser apresentado agora, é Minha Vida Acadêmica, a tecnologia auxiliando na volta à normalidade em tempo de pandemia com segurança, módulo desktop. Quem vai apresentar esse trabalho é o Matheus Carvalho de Lima e a sua orientadora foi a Flávia Pessoa Monteiro. Tá? Eu acredito que a gente pode dar início aí ao vídeo e no final eu vou fazer algumas perguntas e abro também para quem tiver curiosidade ou alguma dúvida para tentar sanar. Sou estudante da UFOP Campus Oriximiná, bacharelando em Sistemas de Informação, e irei apresentar de modo bem breve sobre o módulo desktop do projeto Minha Vida Acadêmica. Eu fui orientado pela professora Pessoa Monteiro, e esse projeto ele possui 4 módulos, mas por questão de tempo de vídeo, eu irei apresentar apenas o módulo desktop e a prova do responsável. A problemática por trás do projeto é a questão da pandemia do coronavírus, onde no ano de 2021 nós tivemos praticamente um ano totalmente parado. Nós não podemos passar ao campus nem ter acesso a aulas presenciais. E que ainda em 2021 nós temos a chance de retomarmos a normalidade por conta da vacina. Então, esse sistema veio para auxiliar esse retorno de uma forma mais segura. O sistema está ainda em sua primeira versão, ele tem como objetivo facilitar o acesso dos discentes ao campus de uma forma bem controlada e ainda garantindo a segurança de cada um deles, possibilitando essa mudança gradativa do remoto para o semipresencial e, logicamente, e futuramente para o presencial. Essas foram as ferramentas utilizadas nesse sistema desktop e elas são totalmente gratuitas e disponíveis na internet. Daqui em diante, eu irei apresentar de modo bem breve sobre o sistema, onde possui um visual bem simples e de fácil entendimento para o usuário, onde previamente o usuário deverá ter feito seu cadastro no site minhavidaacademica.com.br, que é o site do nosso projeto, e que logo após isso ele estará usando o sistema e logar e utilizar o seu usuário e senha para logar no sistema e poder utilizá-lo com os discentes. Essa cartelinha de estudante que é utilizada para poder fazer esse acesso, para poder ser utilizado no sistema, onde esse QR Code ele possui todos os dados pertinentes do aluno para que o sistema possa fazer uma verificação. Essa é a tela inicial, após efetuar o login, ele possui esse visual mais inspirado no desenho do Google Meet. Ele tem toda uma simplicidade, justamente para facilitar o uso por parte do usuário. E nessa parte onde tem o ícone do projeto,
é a área onde é apresentado os dados do aluno quando é feito a leitura do QR Code, que é mostrado nessa imagem. A webcam, que não precisa ser nenhuma webcam rara ou muito avantajada, ela faz a leitura desse QR Code na carteirinha, que ele faz a verificação desse registro, onde esse registro é baseado nos dados dos alunos e nos dados de solicitação do aluno que foram colocadas no banco de dados através do uso do site para fazer essa solicitação. O sistema identifica, né, essa solicitação feita pelo aluno e caso tenha algum problema com essa solicitação, o sistema ele rejeita esse acesso, que pode ser uma negação feita pelo técnico pelo técnico servidor, né, ou então apenas fora do horário reservado. E mesmo ele tendo tomado as 2 doses de vacina, o sistema ele faz essa verificação e vê se ele realmente tem esse acesso ao campus. Nesse caso aqui, mesmo ele estando, na verdade, dentro do horário reservado, quando ele não tomou as 2 doses da vacina, o sistema acusou isso e não permitiu a sua entrada ao campus, onde é possível ver nos ícones de vacina que essa verificação foi feita no banco de dados e viu que ele só tinha tomado apenas uma vacina. E o mesmo ocorre quando ele não toma nenhuma das 2 vacinas. O sistema ele acusa da mesma forma. Esse caso aqui é quando há total permissão, né, para o discente para a sua entrada no campus, onde ele tem a sua permissão afirmada, onde ele está dentro do horário que ele reservou e ele possui as 2 doses da vacina cadastradas no nosso sistema. Dessa forma, aparecem esses 2 botõezinhos, um verde e um vermelho, onde através disso, o usuário ele pode, mesmo assim, permitir e negar a entrada do aluno. Essa negação ela pode ser feita por conta da aferição de temperatura do discente, onde o usuário em si vai ter que ter um medidor de temperatura para fazer isso, e que caso ele tenha em mão e faça a aferição, ele pode enviar a temperatura para o banco de dados. Caso ele não tenha esse medidor, né, de temperatura, ele pode recusar de enviar a temperatura e assim vai ser registrado apenas o horário que o aluno entrou, né? Ou ele pode dar um jeito de enviar essa temperatura de alguma forma para o sistema e que caso ele envie essa temperatura, vai ser gravado tanto a temperatura quanto o horário de entrada do discente, né, no nosso banco de dados. Quando o aluno, no caso, né, ele vai sair do campus, ele vai ter que registrar novamente, né, ele vai ter que passar sua carteira no sistema novamente para registrar o horário de saída. Dessa forma, o técnico servidor, né, ele tem total conhecimento da hora que o aluno entrou e da hora que ele saiu. E que caso ele saia em um horário muito além daquilo que ele tinha solicitado, o aluno ele pode ser advertido, né, pelos técnicos ou pelos professores ou até mesmo pelo diretor do campus. Como resultado, a gente utilizou todo o sistema, né, no conjunto, tanto o site quanto o chatbot, para fazer as solicitações e o sistema ele conseguiu fazer a verificação de registro através desses 2 meios, né? Onde, independentemente de qual meio que o aluno utilizou, o sistema conseguiu garantir o seu total funcionamento e assim, dessa forma, a gente obteve sucesso na utilização dele. A equipe de biossegurança do campo de Oriximiná verificou por eles mesmos o funcionamento, né, do sistema e eles aprovaram essa primeira versão,
que, apesar de ainda ser uma primeira versão, nós ainda estamos construindo novas funcionalidades para que a comunidade possa utilizar. O próximo passo para esse sistema desktop é criar uma versão única para o Copa 7, que vai ser baseada apenas na quantidade de vacina tomada pelo docente. Essa parte de registro de solicitação não será feita por conta da imensa quantidade de registro que de aluno, na verdade, né? E por causa da quantidade de institutos, onde cada instituto ele é independente, né? E que depende muito deles essa questão essa questão da verificação, né, da vacina. Eu tive que apresentar de uma forma bem breve o sistema. É um sistema muito grande, é um sistema bem complexo, mas espero que tenha sido o suficiente para um entendimento, né, desse sistema desktop. Para que Bom, foi feita a apresentação do trabalho, né? Aí eu gostaria de saber se o Matheus está aí, ou a orientadora também, para que a gente possa fazer alguma observação, alguma sugestão, alguma pergunta, algum comentário. Oi, tô aqui. Boa tarde a todos. Bom dia, na verdade. Bom dia, Matheus. Então, eu quero te fazer algumas perguntas que eu fiquei curioso. Era em relação primeiro em relação ao título, sobre a questão do... tu pode me explicar melhor, porque talvez eu não tenha conseguido entender no vídeo, né? Principalmente como é que o sistema ele vai contribuir para a nossa segurança, né? Para a segurança, digamos assim, do discente e para segurança e na questão de saúde também. Tá para ficar mais. Claro. Ok. Eu acho que antes de iniciar a falar do meu sistema em si, né? O projeto ele é grande, ele engloba tanto um site que foi feito por um outro amigo de projeto, né, quanto um chatbot que outro amigo de projeto também ficou responsável. E o sistema como um todo, ele contribui na parte de um controle de entrada e saída do campus, né, já que tem essa necessidade de a gente retornar de uma forma presencial, então que a gente possa retornar de uma forma mais segura e controlada. Porque muito antes da pandemia a gente só fazia entrar e sair, né? Só dava, sei lá, um oizinho para o guarda e entrava de qualquer forma, mas por conta da pandemia isso é praticamente impossível, né? Porque a gente não sabe quando a pessoa está doente ou não, ainda mais que a doença ela pode ser assintomática. Então, com um sistema completo, a gente pode ter esse controle de acesso através do registro do aluno no nosso site, né, no nosso banco de dados, e o sistema desktop, ele faz a verificação se esse registro, se essa solicitação, ela foi aceita, se ela está conforme as normas de segurança, de biossegurança, né, respeitando a quantidade de pessoas dentro de uma sala, vai verificar se a temperatura dela está ok, porque apesar de ela não poder ficar atualizando todo o tempo a professora levantou a mão. Pode falar, professor. Bom dia novamente. Então, só para ajudar um pouquinho o Matheus, né? E também uma coisa que eu gosto de falar para eles, né? Envolvido nesse projeto, a gente tem o Matheus, que é bolsista PIBIC, e tem mais 3 que são bolsas vinculadas ao PAEM, né? Projeto de ação emergencial, né? Então, a gente tem 4 pessoas trabalhando nesse projeto. Eu não gosto muito de dizer que o projeto é complexo, porque ele, na verdade, é um projeto trabalhoso, né? Ele é um projeto trabalhoso, onde a gente precisou, né, fazer projetar um sistema onde a gente conseguisse puxar, né, rastrear os alunos que estão em determinado espaço, né? E a gente pensou nisso através de dois elementos básicos, né? A criação de recursos,
né? Então, a sala de aula aqui que eu estou é um recurso que pode ser agendado, a livraria, a biblioteca, quer dizer, sei lá, a questão de pegar a carteirinha, entregar um documento, cada função dessa a gente considera como recurso, né? Então, o discente, ele vai precisar fazer o cadastro no site, no sistema, né? E ele vai conseguir fazer os agendamentos desses recursos de forma controlada. Então, a gente sabe que nessa sala aqui dá para ficar 8 pessoas, 8 alunos estudando, porque aqui tem... A gente já sabe, né? O aluno tem dificuldade de estudar em casa, pelo barulho, né? Não tem uma infraestrutura boa. Então, a intenção é... A gente liberou o campus essa semana, usando o sistema, né? De forma controlada, como o Matheus disse, né? Através do agendamento. Então, é recurso e agendamento. Um terceiro agente é o servidor técnico, que é muito importante, né? Porque o servidor técnico, quando tiver alguém que venha vir um caso, simplesmente ele digita a matrícula do discente, ou o nome do discente, coloca o período que ele teve de contato com a universidade, e ele consegue puxar a lista de alunos que tiveram contato com esse discente. Isso para fazer o rastreamento, né, que está no nosso plano de biossegurança, isso é algo muito importante para o gestor, né? É algo nesse sentido. É trabalhoso, mais ou menos para ter uma lógica para amarrar, né? Mas acho que é isso, Matheus. Queria contribuir um pouquinho para a fala. Contribui muito, professora, obrigado. Pois então é isso que a professora falou, complementando com o que eu disse também. Como ela disse, o trabalho em si ele é mais trabalhoso do que complexo, né? Porque a gente não quer que ele seja complexo, principalmente porque a gente quer que os discentes entendam o nosso trabalho, né? Para que, de alguma certa forma, eles possam também até contribuir com a gente, né? Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta? Ótimo, Matheus. Obrigado, professora. O Lucas Darlino colocou uma pergunta aqui. Primeiro, ele parabeniza o trabalho, tá? Que eu não cheguei a comentar no início da minha palavra, mas é um excelente trabalho. Dá para ter ideia do quanto que é trabalhoso. Eu imagino que agora juntar, né, os dados que vão ser coletados e do que vai ser feito aí já é um passo que deve estar no planejamento de vocês, mas eu acredito que muitas coisas elas vão aparecer ainda no decorrer do caminho, tá bom? Mas eu já tenho uma noção do quão trabalho vocês devem estar tendo. Eu vou continuar lendo aqui a pergunta do Darlindo, e aí eu passo aí eu abro e deixo a professora comentar sobre o que eu acabei de falar e sobre a pergunta também, tá? Okay. Então ele diz, no cadastro das vacinas, vocês pensam em testar alguma forma utilizando a base do SUS, um exemplo, né? Para poder atualizar de forma automatizada e se o usuário tomou ou não as doses da vacina? Aí eu deixo livre aí, tanto para ti quanto para a professora comentar. Uhum. Se a professora Flávia quiser falar primeiro. Então, eu levantei a mão porque eu fiquei muito agoniada, queria falar logo. É o seguinte, a gente já tem um sistema, né? O discente, ele diz, basicamente, se ele já tomou vacina, diz qual é o fabricante, e a gente também está finalizando, o discente já consegue inserir no sistema a carteira de vacinação, a imagem, né? Normal, assim, aqueles que vêm, mas a gente tem um tutorial para ele pegar do Connect SUS, então ele importa o PDF, e por esse PDF a gente pode validar, né, se ele tomou as 2 vacinas. Então, aqui no campus só entra quem tomou as 2 vacinas, né? Então, o discente aqui, mesmo que ele solicite, né, ele vai passar por aqui, ele passa pelo sistema do Matheus, o sistema do Matheus diz para o agente de segurança, diz, olha, não tomou, dá vermelho, né, não tomou as vacinas, né? Aí a gente está agindo assim dessa forma, né? Até a primeira vacina do AstraZeneca, tomava a primeira dose, a gente ainda deixa ficar em certos lugares abertos, né?
Mas isso nós estamos melhorando, acho que só temos 3 ou 4 alunos trabalhando nisso, né? E o banco de dados, a gente está trabalhando de forma centralizada, né? Usando uma API, então fica mais fácil a gente ir acrescentando aplicações em cima disso, né? Não sei se eu respondi a pergunta. A gente já está considerando a vacinação, né? O Lucas disse que sim. A gente tinha pensado nessa questão da base de dados do SUS. Bom, eu quero saber agora aqui se tem alguém com alguma pergunta, algum comentário. Se a professora também tiver uma palavra final, a professora pode entrar para fazer um comentário final também. Bom, eu acho que como comentário final, para fechar minha participação, né, nessa sala, eu queria parabenizar todos os discentes, né, que eu vi que mesmo com a pandemia conseguiram executar seus planos de trabalho de uma forma muito linda, porque a gente vê a persistência do aluno, né, para executar esse plano de trabalho. E eu fiquei bem contente, né, e está sendo uma oportunidade muito legal. Basicamente, o que eu queria falar é isso, e até a próxima. Ótimo. Parabéns pelo trabalho, professora, também, com seus orientandos. Parabéns ao Matheus pelo trabalho desenvolvido. Bom, acredito que esse é o último trabalho da manhã, né? Eu queria parabenizar todos os orientadores aí que apresentaram, que tiveram hoje durante a sala aqui, que acompanharam seus orientandos, aos orientandos que apresentaram seu trabalho, que desenvolveram aí seu trabalho de iniciação científica, né? Ressaltar a importância da iniciação científica que tem no processo de construção aí dos discentes, esse primeiro momento de interação dele no mundo da ciência, acompanhando o professor, vendo como cada professor tem o seu perfil, o professor também podendo ver o desenvolvimento desse aluno, ter contato com uma forma de visão um pouco diferente da dele, podendo acrescentar mais informações no seu trabalho, podendo ver novas formas de metodologia, de prática de iniciação científica, né? E acredito assim, e todo mundo sabe, para quando a gente quer explicar um pouco melhor para alguém, a gente precisa estudar mais. Isso vai acabar contribuindo aí no desenvolvimento do nosso trabalho. Bom, eu passo a palavra agora para a coordenação para a gente encerrar essa manhã. Obrigado e bom almoço para todos. Obrigada, professor Raimundo. A equipe da Diretoria de Pesquisa e da Propit agradece a sua colaboração. Foi muito importante para a apresentação do trabalho do seminário essa manhã. Agradecemos a presença de todos os presentes na sala, todos os que estiveram presentes desde as 8h30 da manhã. Nesse momento, nós vamos interromper a gravação. Durante o turno da tarde, nós continuaremos com outras apresentações nessa mesma sala, que ficará aberta. E, desde já, todos estão convidados para estar conosco a partir das 14h30. Bom dia, boa tarde, na verdade, já são meio-dia, né? Bom almoço a todos e até logo mais.